Alguns programadores têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico. Infere-se a partir dessa frase o quê? Cara, olha só, o que a gente pode aqui entender dessa frase aí, né? Alguns programadores têm feito esforços para projetar. Então já é algo pronto? Não. Então o primeiro detalhe é esse. Não é algo pronto. Eles estão evoluindo nisso. Então, olha a regularidade com o pretérito perfeito composto indicativo. Ele tem feito esforços, né? Para quê? Tem feito esses esforços para quê? Para projetar intencionalmente jogos digitais com o fim de apoio psicológico. Então, há uma intenção por trás disso e é algo que não está pronto. Ele tem feito esforços para isso. Show? Belezinha, então. Vamos lá. Letra A. Então, infere-se dessa frase corretamente que projetar jogos sérios com um fim de apoio psicológico é mais trabalhoso que projetar jogos comuns? Então, nesse caso aqui, eu posso inferir que ele é mais trabalhoso do que projetar jogos comuns? Não dá, a gente não tem uma referência para isso. Mas, Terror, se ele fala assim, ó, que ele tem feito esforços para projetar, significa que é algo difícil. Sim. Assim como também é muito difícil projetar jogos comuns. Concorda comigo? Aqui, ao se falar que ele tem feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico, não significa que projetar jogos sérios com fim de apoio psicológico seja mais trabalhoso do que projetar jogos comuns. Não necessariamente. Nós não temos ali uma referência que diga respeito a isso. Concorda comigo? Então a gente segura a onda um pouquinho aqui e a gente não vai logo de cara. Toma cuidado. Ó. Mais trabalhoso, não tem nenhum elemento aqui que nos comprove isso. Né? Olha só a letra B. Os jogos digitais comuns também podem propiciar apoio psicológico, mas não é seu objetivo. Mas, então aqui, ó, ele pede inferência. Então há um vestígio aqui, olha. Há um vestígio aqui que pode me provar isso. Qual é esse vestígio? Olha só. Alguns programadores têm feito esforços para projetar jogos digitais com fim de apoio psicológico. Têm feito esforços para projetar intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico. Por quê? Lembra que no início do texto ele falou que muitas vezes a pessoa já fica mais tempo jogando, até mesmo para tentar, a pessoa já tem algum problema psicológico, algum problema depressivo às vezes, né? E ela fica mais tempo jogando. O jogo é comum, mas acaba tendo um efeito psicológico. Concorda comigo? Um efeito educativo, um efeito psicológico, não é? Mas ele agora intencionalmente projeta jogos com fim psicológico. Ah, sim. Então, além de entreter, ele também vai ter esse fim psicológico. Agora, quando ele coloca ali o intencionalmente, significa o quê? Pode até ser que os jogos, né, esses jogos aí projetados, jogos comuns projetados, possam ter esse efeito psicológico. Mas agora é intencionalmente. Nesse caso, ele programa para esse efeito de apoio psicológico, além de entreter. E a gente tem essa base no texto. Concorda comigo? Então, intencionalmente significa o quê? Os jogos digitais, eles até podem propiciar apoio psicológico, sim. Mas esses jogos digitais comuns, que também podem propiciar apoio psicológico, não é o seu objetivo, né? Os jogos digitais, ele não tem esse objetivo. Concorda comigo? Ah, sim, Terror. Realmente não tem esse objetivo de ter apoio psicológico. Então, os jogos digitais comuns também podem propiciar apoio psicológico, mas não é seu objetivo. Ele não tem como objetivo principal propiciar apoio psicológico. Mas esses jogos digitais com fim psicológico, sim, ele tem essa intenção. Olha só, ela é intencional. Concorda comigo? Projeta intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico. E o texto nos mostra isso. O texto começa falando sobre isso, né? Ainda sem falar de jogos sérios, ele fala que jogo muitas vezes acalma a pessoa, né? Uma pessoa que às vezes está com algum problema psicológico, às vezes acalma a pessoa. A gente viu isso no primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, beleza? Então, deu para a gente perceber aqui, sim, os jogos digitais comuns também podem propiciar apoio psicológico, mas não é o seu objetivo. Vamos à frente. Letra C.
Jogos sérios começaram a ser projetados por alguns programadores que necessitam, os programadores é que necessitam de apoio psicológico. O texto não falou disso, né? Não são os programadores. Letra D. Os programadores perceberam que jogadores tímidos necessitam de jogos desenvolvidos especialmente para eles? Ah, então é só por conta de jogadores tímidos? Não, não tem nada a ver isso. Essa restrição aqui extrapola a informação do texto. E letra E. Os jogos digitais comuns costumam enfraquecer o lado psicológico dos usuários. Não tem essa relação. Veja que dessa forma aqui, ó, alguns programadores têm feito esforço para projetar intencionalmente jogos digitais com fim de apoio psicológico. Por quê? O comum já dá esse apoio, segundo o texto, beleza? Então, os jogos digitais comuns costumam enfraquecer? Nada a ver, isso também extrapola a informação do texto. Fora, beleza?